Fala, gurizada medonha, crítica gratuita no ar, Marcos, voltando com o nosso queridíssimo, assustador, horripilante, muito do mal, horror gratuito, e trago aqui, eu tô nessa incursão de trazer coisas um pouco fora da curva pra vocês, não falar do óbvio, Invocação do Mal, Exorcista, coisa e tal, é válido, em algum momento eles vão acabar aparecendo aqui no quadro, mas eu acho que é legal tentar trazer para vocês algo que seja um pouco fora da curva, não tenha chegado ao mainstream, ou seja, um filme que gera muita polêmica, a galera vai pesquisar sobre, não acha lá muitas informações, então resolvi trazer We Are the Flesh, ou o título original, Tenemos la Carne. Filme de 2016, produção México-francesa, franco-mexicana, acho que franco-mexicana fica melhor. Primeiro longa-metragem do Emiliano Roja, é isso mesmo? É isso mesmo. Primeiro longa do cara e ele já foi um apelão do cacete, já vou avisando aqui. Esse primeiro vídeo, de um total de 3, é só sinopse, pontos positivos, pontos negativos, dou a nota. Não vai ter spoiler, não vai ter nada aqui. Se tu ainda ficou com o pé atrás, putz, Marcos, quero saber mais sobre o filme, preciso de maiores detalhes, por que ele é tão perturbador, aí tu vai pro vídeo de razões para assistir. Ou tu ainda tá em dúvida e tal, razões para não assistir. E aí tu tira a tua conclusão, beleza? Então aqui, agora, neste exato momento, sinopse, motivos para assistir, coisa e tal, assim meio que por cima, pontos positivos, pontos negativos, mas sem nenhum tipo de spoiler. Mais do que rapidamente, vamos lá então. Acompanhamos dois jovens que nitidamente estão num futuro distópico, procurando por abrigo, procurando por comida, encontram um prédio que aparentemente estava vazio. Lá tem um velho, bizarro, muito bizarro, que fala para eles: eu lhes dou abrigo se vocês me ajudarem em pequenas coisas que eu tenho que fazer aqui para reforçar o lugar. Só isso. Ao passar do tempo, percebe-se que a pequena ajuda vai se tornando incômodo e incômodo se torna violação. Mais do que isso não vou entregar aqui, espero que seja o suficiente para que vocês tenham animado em assistir. Vamos para os aspectos técnicos, aspectos positivos. É um filme bem dirigido, ele inclusive participou em algo que chama um tanto quanto a atenção por se tratar de um filme de terror, a questão dos prêmios pelo qual ele concorreu, como, por exemplo, prêmios de melhores efeitos especiais, e são efeitos práticos, cara. O cara foi lá, pintou lá o negócio, montou o cenário de um jeito muito diferentão e conseguiu entregar ali uma viagem lisérgica sóbrio, até porque eu assisti esse filme mais de uma vez para tirar todas as conclusões que eu precisava. Em ambas eu assisti de dia, eu estava descansado, não fiquei tão viajandão por conta do filme, mas é uma viagem lisérgica em alguns momentos. Em outros, ele tem a sagacidade de te tornar parte daquela galera, basicamente um trio, os dois irmãos mais o veiote, e é muito opressor. Ele sabe trabalhar essa questão claustrofóbica de tu estar num lugar fechado, e esse lugar fechado ser muito desconfortável, angustiante, mas é nítido que lá fora a coisa está pior. Em nenhum momento temos acesso ao que está acontecendo lá fora, não é muito falado, não é muito explicado, mas para que eles optem em ficar do lado de dentro com um velho muito do doido, dá-se entender que deu ruim geral lá do lado de fora. O velho, ele é doido, ele fala em metáforas, ele fala algumas coisas muito explícitas, e explícita é uma palavra que funciona bem para explicar o filme aqui. E os dois irmãos, eles oscilam momentos de muita ingenuidade, muita pureza e um quê de safadeza. Mas esse quê de safadeza eu acho que é muito mais por um estalo, um empurro que eles recebem para que as coisas descambem para este lado de lá. Marcos, eu ainda não entendi qual é o elemento de terror que o filme trabalha. Terror psicológico, o tipo de terror que a galera está gostando. Gol do Flamengo? É o tipo de terror que a galera aí que gosta do Corra, Us, Ao Cair da Noite e filmes parecidos com esse
curte. É aquele horror mais psicológico. Não há um monstro que vai aparecer, de certa forma, atrás, ali atrás de uma porta, virando a esquina. Não tem as tripas voando na tela o tempo inteiro, mas tem a pressão psicológica. Tu sabe que as intenções daquele velho não são legais. Tu sabe que os dois irmãos, e deixando claro, é um irmão e uma irmã, ela mais nova do que ele, eles, nitidamente, eles precisam estar dispostos a passar por qualquer tipo de situação. E quando eu estou dizendo qualquer tipo de situação, esqueça os limites. Então, esqueça os limites aqui, cara. A gente está falando de um filme de, vamos chamar de pós-terror mesmo. Não que o termo tenha algum cunho de fato técnico ou seja de fato um subgênero, mas é uma forma de categorizar esses filmes novos que tem uma pegada um pouco diferente de terror. Não tem um monstro, uma questão sobrenatural envolvida aqui, não necessariamente. Mas pega a vibe de Trauma, já comentado aqui, Serbian Film, não tão extremo, mas essa vibe assim de limites. São dois filmes que trabalharam certos tipos de limites, e aqui a gente tem um tipo de limite que foi extrapolado, foi para o raio que o parta, para onde eles mandaram o limite. Mas é um limite, cara, que eu acho que ele flerta muito com a questão de simbologia que ele gosta de trabalhar, as alegorias que ele trabalha de linguagem, é tudo muito metafórico, não é nítido e claro, não é jogado na tua cara o que ele está querendo dizer ali. Há uma crítica, eu não gostaria de dizer suave, tampouco amena, mas dá para perceber que tem uma crítica ali muito forte, política e social, de como os mexicanos enxergam o seu grande opressor mais ao norte. Então, assim, o horror aqui eu acho que é muito mais de tu estar numa situação cheque em que até onde eu me disponho a sofrer e passar por cima de conceitos e o que eu acredito que seja o certo para não morrer ou sofrer ainda mais, se é que eu sei o que é de fato sofrer. Eu também estou trabalhando em metáforas aqui, é muito pesado o que o filme tenta retratar. É um filme razoavelmente curto, de 1h20. Acho que ele se tornaria cansativo se tivesse um pouco mais de tempo. Aqui entra um ponto que o grande público vai achar negativo. Eu achei razoavelmente chato esse ponto negativo, e algumas pessoas até que vão gostar. Ele tem um ritmo que ele precisa ser lento para que tu entenda esse jogo de poder, muitas aspas aqui no poder, em que esse senhor veiaco muito do tarado quer botar no casal de irmãos, e a questão de como que eles interagem com isso e como que eles aceitam as situações do que está ali acontecendo, como que eles vão jogar esse jogo de xadrez que era para dar tudo errado, era para dar tudo muito errado se tu fosse analisar friamente já no começo do filme. Ele tem essa questão do ritmo, eu acho que isso pode incomodar, e algumas coisas que eu li na internet, porque eu procurei críticas para ver se eu não estava viajando demais no que eu achei que era o filme. As pessoas acharam que alguns aspectos da nudez foi gratuito, mas eu acho que aí, o que eu vou falar aqui agora não é um spoiler, mas eu vou trabalhar melhor nas razões para assistir. Eu acho que tem uma metáfora aqui de o quanto nós temos um lado mais ingênuo, sensível, puro, e para quando a gente passa por uma fase adulta, a gente precisa um pouco de silenciar essa voz. A gente tem que deixá-la de lado. Ou quando a gente crescer e for pro lado de fora, for pro mundo de fato, a gente vai sofrer muito. Então tu tem que se adaptar, tu tem que calar um pouco essa voz mais ingênua, mais inocente. Pronto, essa é a palavra, inocente. E eu acho que o filme ele trabalha muito com essa questão de inocência, necessidade de crescer, necessidade de se desenvolver quanto ser humano e se adaptar às questões que tu tem que passar.
Os mexicanos, aqui o filme trata essa questão da crítica sociopolítica, digamos assim, de uma maneira muito simples. Não importa o quanto os mexicanos tentem, eles ainda são escravos de alguém. É uma crítica forte, é uma crítica, essa é razoavelmente explícita, e eu acho que ela nos leva a pensar um pouco além do terror. Muitos filmes de terror tentam trazer questões, e o Jordan Peele, de Corra e Us, é um dos melhores a fazer isso, trazer com terror aspectos que nos tirem da zona de conforto de só ir tomar um susto e superar medos, mas eu acho que de questionar o que é o mal de fato e como que a gente pode lutar contra isso. E eu acho que o We Are The Flash tem como um grande ponto positivo isso. A crítica ela é tão explícita que eu acho que muitas pessoas passaram batido. E eu acho que é legal tu ver um filme que ele te leva a pensar um pouco de, cara, tá, eles passam por isso e eles seguem passando por isso, e ainda assim tem pessoas que tentam passar clandestinamente para os Estados Unidos para passar por isso. Eles sabem que eles vão ter que fazer trabalho braçal, trabalhos muitas vezes até desumanos, por assim dizer, cargas horárias absurdas, salários ridículos e tudo mais, mas ainda assim eles se privam de uma vida que poderia ser razoavelmente mais confortável na sua terra natal, falando sua própria língua, do que indo passar vergonhas e apertos, e aqui a ironia do que eu disse lá na frente, fazendo pequenos favores, sendo violados para tentar algo melhor. Eu acho que o filme ele tem essa característica muito interessante de trabalhar essa parte subliminar da crítica sociopolítica que ele traz aqui. É um filme curto, mas é de um ritmo um pouco mais lento. Não assista ele esperando uma Invocação do Mal, um It, deixa eu ver aqui outro filme mais recente, Um Cemitério Maldito, que teve reboot e tudo mais. Eu acho que ele é um filme para quem está se acostumando a esse pós-terror, gosta desses filmes que tu precisa pensar um pouco para entender qual é a mensagem que ele está te passando e não só absorver o que está sendo ali dito nas legendas, ou se tu manja de espanhol, o que ele está te falando da boca para fora. Tem uma linguagem ali escondida, sublimada entre mensagens, entre troca de olhares, uma postura e tudo mais. É um filme muito interessante. Ele precisa ser destrinchado. Não é um filme que tu vai simplesmente parar e assistir, e levantar e tomei susto, não tomei susto, bela bosta, vou deixar isso pra lá. Não é assim. Ele é um filme que exige um certo raciocínio para entender o porquê que ele é um terror, porquê que ele é um filme que ele traça novos limites para o cinema, tanto de terror quanto o cinema em geral, e ele merece ser assistido. Minha nota 9. Acho que a questão do ritmo me incomodou um pouco, principalmente no segundo ato, em que tu precisa desenvolver. As coisas já foram introduzidas, tu precisa desenvolver. O desenvolvimento poderia ter sido um pouco mais ágil em alguns aspectos. A viagem lisérgica é incrível, eu ainda consigo me lembrar de todos os frames dessa viagem, porque tu já tá tão desesperado com o que tá acontecendo que tu busca refúgio em alguma coisa. E o estouro de cores, o contraste faz com que, por incrível que pareça, tu se acalme um pouco e entenda que, tipo, talvez o pior já tenha passado. Tem que ser o talvez. Então, não é um filme que eu recomendo pra gurizadinha medonha. Não é um filme que eu recomendo pra quem tem problemas com violência. Se eu falar qual é o tipo de violência, eu vou estar entregando alguma coisa aqui, então não quero dizer, mas há apelo gráfico aqui. Então, se tu é uma pessoa um pouco sensível a esse tipo de violência mais gráfica, evite esse filme. E se tu for assistir, por favor, deixa nos comentários o que tu achou, se tu animou. Para quem for perguntar, eu assisti esse filme baixando via torrent. Não achei ele em nenhum serviço de streaming. Era pouco provável que fosse acontecer isso. Ele é um filme de extremos, então não sei se ele vai em algum momento estar disponível, mas foi razoavelmente fácil de encontrá-lo. Quem quiser, manda mensagem aí que eu respondo dizendo aonde que eu achei, para não dar problema de strike, seja lá o que for, beleza? Então é isso aí, fiquem ligados que se não na semana que vem, na próxima eu volto com as razões para assistir e as razões para não assistir. É isso, beijo, abraço, tchau e fui! Valeu, falou!